Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Martim e o assunto agora é bonsai. Hoje eu vou mostrar para você uma coisa bem diferente. Normalmente a gente vê na internet muitos tutoriais ensinando como aramar, mas é muito difícil você ver alguma coisa ensinando a desaramar, a retirar o arame que você colocou na hora de estilizar. Essa planta é uma jabuticabeira sabará, uma planta que está comigo, eu acredito que há mais de 4 anos. Ela era uma planta muito grande, ela era bem mais alta que isso. Aí ela tinha um tronco muito reto, e o que a gente fez foi cortar, fazer uma poda drástica aqui e trabalhar só com a parte de baixo. Normalmente a gente não faz madeira morta em frutífera. Elas não têm essa madeira lisinha. Ela tem uma madeira um pouco mais apodrecida. Só que ela é natural. Essa madeira eu não mexi. A única coisa que eu fiz foi diminuir a planta. O arame não tem muita regra de quanto tempo você vai deixar. Você vai colocar o arame sempre na época adequada e vai deixar ele pelo tempo necessário. Então se você põe numa conífera ou se você põe numa planta de folha plana, o tempo vai ser diferente. Nessa planta aqui, eu acabei deixando o arame por muito tempo, muito mais tempo do que realmente precisava. E ela acabou dando umas marcas. Depois, daqui a um tempo, eu vou deixar ela dar uma crescida para ver se eu consigo cicatrizar essas marcas. Mas esse tipo de marca é um problema, porque não é natural. Então você vai ter uma planta, você vai ter uma árvore que vai ter o rastro de trabalho, né? Ele vai ter a marca da mão do homem. E o ideal quando você faz um bonsai é que não tenha essas marcas, que seja uma planta que pareça uma árvore na natureza. Então quando a gente deixa essas marcas é um problema. Então fique atento a isso. Nesse caso aqui eu não fiquei muito atento e infelizmente ela marcou um pouco. Então hoje eu vou te mostrar como retirar esse arame de uma maneira adequada. O que eu vou usar aqui hoje, o ideal é que você use um alicate próprio para arame, para bonsai. Eu já fiz um vídeo mostrando as ferramentas do bonsai. Eu vou deixar aqui um link para você clicar nele, para você ir direto para esse vídeo. Tem a parte 1 e a parte 2, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. Hoje eu vou utilizar esses alicates para cortar os arames. Ele não é próprio para isso, mas eu gosto. O que eu te indico é que você tenha uma ferramenta própria, adequada para o trabalho. O ideal é que você também retire todas as folhas, então você dê uma podada ou até uma desfolhada na planta. Mas essa planta eu não vou desfolhar agora porque não está na época. O ideal é que você faça isso aqui, ó. Que você corte o arame em pequenos pedaços, tá vendo? Porque ele sai de maneira mais fácil. Toda vez que você for fazer um procedimento assim, o ideal é que você faça com calma, com paciência, com tempo, para você não fazer na correria, tá? O ideal, quando você for retirar o arame, é que você não faça isso, ó. Tá vendo? Você não retire desse jeito. Se você retirar desse jeito, você corre o risco de às vezes arrancar algum broto, que às vezes você precisa. Então o ideal é sempre vir e cortá-lo. Esse arame está bem marcado, tá vendo? Ele fica até mais difícil de sair. Por isso que você tem que sempre cortar ele. E se você tentar arrancar ele, olha como é que ficou a marca, tá vendo? Isso não é o ideal, tá? Isso aqui tá errado. Não pode acontecer. Mas como um vacilo, né? Infelizmente eu deixei acontecer.
está pronta, ela ainda é um pré-bonsai. Então o que eu vou fazer é podar essa planta só no final do inverno ou na primavera. Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou colocar ela num vaso um pouco mais raso, já para começar a trabalhar a parte de nebare, né? Quando você for trabalhar uma planta, preocupe-se primeiro com o nebare, depois você se preocupa com a copa. Eu aqui fiz ao contrário, porque essa planta ela veio de uma situação bem diferente, em que eu não podia mexer na raiz. Então eu retirei ela de uma lata e não podia mexer na raiz. Então eu coloquei ela aqui e aí ela foi ficando e eu comecei a trabalhar a parte foliar e tal, né? A parte dos galhos e tal. Mas o ideal é que você mexa primeiro no nebare, tá? Então é o seguinte, por que primeiro a gente mexe no nebare, antes de mexer no restante da planta? Pelo seguinte, às vezes acontece de você ter uma estrutura muito bacana na copa, mas o nebare não está muito bem distribuído. O ideal do nebare, é lógico que nem toda planta vai ser perfeita. Esse aqui seria um nebare ideal. Porque você olhando aí, você está vendo 5 raízes, correto? Ele tendo 5 raízes que você está vendo, aqui, ele tenha outras raízes seguindo o mesmo padrão. Então você teria um nebare radial, né? Então você teria uma planta com um nebare o mais espalhado possível. Só que dificilmente você vai ter uma planta que vai ter um nebare todo uniforme, né? Então às vezes acontece de você ter um nebare, vamos supor, alguma coisa assim. Esse nebare aqui, essa parte aqui seria ruim, tá vendo? Porque ela tem só uma raiz, né? Isso quer dizer que essa parte aqui seria mais adequada, porque você colocaria a parte defeituosa do nebare para trás, né? Aí é lógico que para poder corrigir o nebare você aplica algumas técnicas. Se isso aqui é um nebare, então você poderia fazer uma alporquia, né? Você poderia pegar uma muda e fazer uma encostia aqui assim, né? Um enxerto para corrigir o nebare. Mas suponhamos que você não vai fazer isso, suponhamos que você vai deixar a planta desse jeito. Então essa aqui seria a frente mais adequada do nosso nebare. Então por isso que o nebare é o mais importante, porque aí quer dizer, você definiu essa frente aqui sem nem olhar o restante da planta. Então quer dizer, o restante da planta não teve tanta relevância nesse momento. Essa parte vai ser o nebare, bacana. Aí você começa a prestar atenção em outras coisas. Aí você já começa a prestar atenção no movimento do tronco, né? Porque às vezes acontece de você ter uma planta que ela é tipo assim, né? Então ela tem essa curva. Você olhando assim, ela tem a curva. Mas você olhando assim, não dá para ver a curva. Então a planta estaria toda reta, correto? Então qual que seria a posição mais adequada? Uma posição em que você visse o movimento do tronco. Primeiro você vai se preocupar com o nebare, depois você vai se preocupar com o movimento do tronco. Só depois disso tudo é que você vai se preocupar com a distribuição dos galhos. Outra questão também é o seguinte, isso não é uma lei, tem que ser dessa maneira. Isso é uma regra, né, que a gente segue para ficar um processo um pouco mais fácil, um pouco mais didático, um pouco mais fácil de você entender, né? Então você segue alguns passos primeiro, então seu aprendizado fica muito melhor, você acaba melhorando a sua arte, porque você está seguindo as regras, está seguindo os passos. Você tem uma planta e ela tem as marcas, então você vai jogar essa planta fora? Não, não é isso, né? Não chega a tanto. Só que o que acontece é o seguinte, eu vou ter um bonsai, né? Eu vou formar uma planta bacana, uma planta que eu estou trabalhando as bifurcações, né? Estou trabalhando a parte aérea com mais atenção, né? Só que é o seguinte, quando essa planta tiver um bonsai, que ela tiver formada, que ela tiver num vaso de bonsai, com a copa toda bacana e tal, essa é uma planta que eu não vou conseguir colocar em um concurso, em uma exposição mais séria, sabe? Porque ela tem essas marcas. Algumas dessas marcas vão sumir, né? Porque elas são mais superficiais. Agora algumas, tipo essa aqui, por exemplo, essa marca dificilmente vai sumir. O que vai acontecer é que a planta vai ela vai cicatrizar
em cima dessa marca, em cima desse corte, né? Seria um corte na casca. Ela vai fazer uma cicatrização, mas ela vai continuar com a marca. Mas provavelmente essas marcas não vão se fechar. Então, se eu for colocar essa planta em um concurso, por exemplo, essa planta ela já seria desclassificada de cara por conta disso, porque ela tem muitas marcas, né? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei mais do que propriamente fiz, né? Mas são informações que eu julgo muito úteis, né? E aí para vocês ficarem atentos para não cometerem o mesmo erro que eu cometi, tá? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Eu estou sempre agradecendo o pessoal que curte os vídeos, comentam e se inscreve no canal, porque isso que é o incentivo para a gente estar sempre fazendo mais vídeos para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que dão esse apoio para a gente aí, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Obrigadão. Porque isso que é o incentivo, né, pra gente estar sempre. Por que você mexe primeiro no nebari? Pelo seguinte. Às vezes acontece de você ter uma estrutura muito bacana, pelo menos umas 5 raízes, né? Então assim, ou é uma planta que já sofre um certo tipo de, ou é uma planta que já sofre um certo tipo de, ou é uma planta que sofre já, ou é uma planta em que já, ou uma planta onde já se aplica alguns tipos de poda, por exemplo.